Estamos iniciando o programa Saúde em Dia e hoje o nosso tema é dependência química. E para isso trouxemos dois convidados, que é a doutora Roberta Ecleide, psicanalista, e também um personagem que inspirou o livro e filme Meu Nome Não é Johnny, baseado em história real. É o João Guilherme Estrela, conhecido como João Estrela. João e doutora Roberta, é um prazer tê-los aqui conosco no nosso programa. Nosso. Também. Ô João, Meu Nome Não é Johnny. Vamos começar a explicar então para os nossos telespectadores por que esse nome, Meu Nome Não é Johnny? Isso é uma negação, né? Também tem a ver com quando a polícia me prendeu, eles têm a tendência a dar um apelido, né? Todo criminoso tem que ter um apelido. Então, esse foi o apelido que surgiu na época, eu não sabia nem porquê. Depois fiquei sabendo que tinha uma pessoa que me chamava dessa forma, que eu nem me lembrava mais dessa pessoa, e que parece que me denunciou, algo desse tipo. Então, e o nome Por acaso, o Guilherme Fiuza, o autor do livro, ele colocou esse nome como um nome provisório. A gente estava no começo do livro ainda, e aí acabou ficando, a editora adorou. Depois o filme poderia mudar de nome, mas já que o livro tinha feito sucesso não daria. E no Japão também o livro saiu com o mesmo nome. Então não foi só no Brasil que foi editado esse livro, saiu em vários países. Por enquanto só no Brasil e no Japão. Tem alguns contatos acontecendo na Espanha, Portugal e Holanda. E algum país de língua inglesa a gente também vai tentar, mas são demorados esses. Do filme, das filmagens, você participou, né, das filmagens, e do livro, você participou também junto com... O livro eu contei a história, né, a gente levou, eu nunca tinha feito psicanálise, então a gente gravou algo em torno de 40 horas de fitas em sessões de 2 a 3 horas em cada encontro, e eram sessões bastante extenuantes, porque ele é jornalista e conseguiu vir extraindo de mim, né, um monte de coisas que às vezes eu nem sabia que estavam ali dentro, coisas que eu às vezes não lembrava, coisas que eu não queria falar, coisas que saíam naturalmente. Então no final de cada sessão eu estava bastante cansado, me lembro que foi cansativo. E como eu acompanhei todo o processo, assim, os capítulos iam ficando prontos, algumas coisas que eu achava interessante acrescentar ou tirar, porque eu achava que podia ser perigoso em relação à integridade física mesmo, né? Eu pedia para tirar, então foi um processo dessa forma, assim, bem. E depois veio o convite para você fazer o filme. Depois, logo que a gente lançou... E você participou também, né? Eu participei do filme de várias formas. Logo que a gente lançou o livro, assim, 6 dos maiores produtores do cinema brasileiro vieram em busca dos direitos, e a gente acabou optando pela Marisa Leão, que foi quem a gente achou que ia ter um olhar mais preocupado com o livro mesmo, com que a gente, não com bang bang ou só a coisa jornalística de um crime, porque teve proposta que foi assim, só pela primeira matéria que saiu no jornal O Globo, o cara já ligou sem nem ter lido o livro. Eu falei, você leu o livro? Então vai ler, depois você vai entender o que está acontecendo. Depois a gente conversa sobre proposta de filme, né? Mas no filme eu participei em várias áreas até, inclusive na captação de recursos. Eu captei 10% do valor do filme, eu captei R$500 mil pro filme, coloquei uma música minha na trilha, e a trilha ganhou o prêmio da Academia de Cinema Brasileiro. E também no roteiro, não assino o roteiro, mas em várias situações, inclusive numa das que eu acho principais, foi aqui o Selton Mello, durante o julgamento, né, ele gravou aquela cena lá, bastante gripado, ele pediu para me chamar porque eu já tinha lido no roteiro o texto que estava para aquela cena e eu não tinha gostado.
Mas eles estavam acertando bastante, eu não achei que eu poderia estar enganado e ia esperar um pouco. Mas nesse dia ele não estava querendo ver ninguém, estava trancado num quarto, numa sala. Isso era a gravação lá na ABI, se eu não me engano, Associação Brasileira de Imprensa, um prédio antigo. E tinha não lembro qual era o prédio, sei que tinha uma sala que eles transformaram para julgamento, acho que era a Associação Brasileira de Imprensa. Ele estava lá no escuro, tentando dormir um pouco e tal, mas tinha mandou me chamar, pediu para me chamar, porque ele não tinha gostado exatamente daquele mesmo trecho que eu não tinha gostado. Então, a gente leu lá junto, o antes e depois daquele texto, e eu falei para ele que ele deveria tirar aquilo e ir com... e improvisar, né? Assim, eu falaria para ele o que tinha acontecido, que ele já tinha lido o livro há um tempinho, né? Então a gente conversou umas 2 horas, eu passei para ele tudo que tinha acontecido, quais foram as emoções que eu senti e tal. E ele gravou esse take numa cena de uma vez. Tudo de improviso. Não, algumas cenas assim, improvisadas, tudo né? marcado, mas a cena, né, a parte... Não chamo de improviso porque não é um texto, não é o fato de não ser um texto lido, né, escrito ali para você decorar, que você pode chamar de improviso, porque foi tudo passado para ele, na verdade. Tem outros improvisos no filme, sim, excelentes, mas isso foi uma coisa que eu passei para ele. Obviamente que o ator, aí é outra história, o cara ter conseguido transmitir daquela forma que ficou excelente de primeira, realmente não é para qualquer um. Bom, o João, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos então com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com os nossos convidados, doutora Roberta Ecleide e João Guilherme Estrela, a pessoa que inspirou o personagem, né, vivido por Selton Mello no filme Meu Nome Não é Johnny. Ô João, me conta uma coisa. No filme, todas as cenas, foi exatamente assim, um pedaço que foi passando com você na sua vida. Isso ocorreu nos anos 90. Sim, eu fui preso em 90 e saí em 95. Não, minto. Fui preso em 94 e saí em 96. Final de 94 até o finalzinho de 96. Você ficou então 2 anos preso. Mas antes dessa prisão, teve muita viagem sua. Inclusive você foi para fora do Brasil levando droga também, não foi isso? Eu nunca levei, não. Eu contratava as pessoas para levarem. E acho que você tem que ter uma cara de pau muito grande, né? E uma frieza muito grande para fazer esse tipo de coisa. Mas fiz esse tipo de negócio algumas vezes, umas 4 vezes, 5 vezes. E você foi considerado, nessa época, o maior traficante, né, de cocaína, de drogas da Zona Sul, no Rio. Foi isso mesmo? Até mais que a Zona Sul, porque hoje em dia se chama a Barra da Tijuca, Recreio, tudo aquilo é uma outra área, né, a Zona Oeste, mas a gente chamava meio de Zona Sul, toda essa parte que vai de Leme até Recreio ali e tal. É uma área grande, uma área grande. E você não usava o dinheiro, né, pelo menos no filme que a gente vê, você usava o dinheiro para comprar mais droga e, como você mesmo dizia no filme, né, que você cada vez queria cheirar mais. Eu nunca fui um fã de cocaína, assim. Na verdade, o engraçado dessa história, você pode falar que é engraçado, é que eu usei muito, eu fumei muito tempo maconha e usava muitas drogas mais lisérgicas, como LSD, êxtase um pouco, porque não era tanta moda, mas os LSDs foram as drogas que foi o tipo de droga que eu mais usei. A cocaína, assim, eu fui muito esporádico até o momento que tinha um amigo que apresentava, a gente ia compor juntos e tal, em quantidades muito pequenas. Eu nunca comprei cocaína na minha vida. E minto, né? Por 2 vezes que a gente fez uma vaquinha lá para comprar, na segunda aconteceu a situação em que eu não tinha o dinheiro, que está no filme, no livro e tal, e que as pessoas furaram com
com a sua parte no dinheiro, e eu fiquei com aquela quantidade e convenci o cara a pagar depois, e depois me ofereceu uma quantidade maior, e aí tudo começou. Então o meu consumo de cocaína está bastante ligado, meu aumento e consumo totalmente constante, está diretamente ligado a esse momento de ligação com o comércio de cocaína, com o tráfico em si. E foi crescendo mais ou menos na mesma proporção em que foi crescendo essa abrangência né, o tamanho desse comércio, né, até onde ele chegou. E deixa eu te perguntar, esse tempo que você ficou preso na penitenciária ou no hospital psiquiátrico, né, que você ficou preso, tinha droga? Porque a gente vê um policial perguntando para você, né, se você queria... Eu fiquei 4 meses na Polícia Federal, não vi drogas lá, inclusive isso ajudou eu porque antes de ser preso eu já não aguentava mais cocaína e aquela história toda, eu ia começar a trabalhar. Eu ia dirigir uma casa de shows que estava abrindo lá no Rio, uma casa pequena, mas com uma qualidade muito boa e tal, uma casa para 400 pessoas. E isso já me faria distanciar da história do tráfico, que era o meu objetivo primeiro, e em consequência disso, a diminuição do consumo, até parar com o consumo. Mas aí fui preso e tal. No complexo da Frei Caneca, onde tem esse manicômio, né, é tão ruim que implodiram a cadeia inteira e o manicômio está em pé lá até hoje. Mas lá tinha tudo, uma coisa impressionante. Assim. Fora todos os comprimidos que você encontra dentro de um lugar desse, se mal ministrados, já são complicados. Tinha cocaína, tinha cachaça, tinha maconha. Basicamente eram esses os três. As lisérgicas, por exemplo, não precisava ninguém tomar nada ali dentro, já estavam todos muito loucos. Então, quer dizer, hoje você é produtor executivo de shows, é músico, você parou completamente com a droga. Então, prova que isso é possível, né, doutora Roberta? Que é possível, sim. E inclusive vai ter agora aqui em Poços, né? Essa semana começa, inclusive o João Estrela está aqui para isso. Você vai ter um congresso, né? Diálogos transitivos e abordagens em dependência química. Fala um pouquinho para a gente, doutora Roberta. Então, nossa ideia é fazer um evento treinamento, né? Que pudesse começar numa discussão não tão acadêmica, né? Então, começamos na terça-feira com a palestra do João Estrela, né, que foi a pessoa que nós convidamos, de certa forma, para inaugurar o nosso projeto. Né? A ideia é sempre trazer pessoas que têm histórias de superação, sejam elas quais forem. Né? Na quarta-feira acontece, então, o show, né, com o João Estrela. E na quinta, nós temos 2 oficinas. De manhã, uma oficina de famílias, então, para profissionais que trabalhem com a questão da dependência química, ou mesmo familiares que queiram pensar um pouco este lugar, às vezes, de codependência. De tarde, uma oficina de música e teatro, com o músico Zé Alexandre, que trabalha com a gente lá no NEP. E na sexta-feira, finalmente, né, vai ser o dia que nós vamos fazer toda a discussão teórica, de manhã e de tarde. Tudo isso na Companhia Belas de Artes. Tá? E com a presença do João Estrela. Então tá, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, com a presença de João Estrela e a doutora Roberta. Roberta, essa semana, então, como você disse, está sendo realizado aqui em Poços de Caldas, né, um evento sobre dependência química, e é o NEP que está promovendo. Conta pra gente o que é o NEP. O NEP é o Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, né, do qual eu sou a diretora-geral, e é um centro de estudo e formação em psicanálise. Então, a gente tem um curso de introdução à psicanálise de 3 anos, tem atendimento psicanalítico, oficinas de trabalho, que a gente chama de oficinas de soluções, com bordado, o grupo transitivo, que trabalha com dependente químico. E dentro disso nós promovemos eventos, né? Dentre eles o primeiro, Diálogos Transitivos, que é essa discussão de outras formas de chegar até dependência química.
Roberta, o João Estrela é um grande exemplo de que quem quer parar com a droga para, né? Tanto que ele está aqui dando seu depoimento. E muitos jovens também dizem que a família desestruturada acaba levando a droga. Eu acho que também isso não é tão correto, porque o João, agora há pouco falávamos, né? A família era bem unida, né, João? Você, sua mãe, seu pai. Então tem alguma coisa a ver com a família mesmo ou depende muito de cada cabeça, Roberto? Às vezes eu comento com as pessoas que não estamos mais em Woodstock, né? Então, muita coisa mudou, as drogas têm outras possibilidades, né? O acesso às drogas está se tornando cada vez mais democratizado, né? E a gente tem aí o crack como grande exemplo de uma droga que é globalizada, né? E democrática. Então, não importa se a sua família é legal ou não é legal. E alguns estudos já discutem, inclusive, que há drogas que o uso da substância em si é tão danoso que pouco importa de onde a pessoa veio. Importa, né, que a substância em si ela vai criar uma série de problemas, inclusive sociais, né? Então, agora há pouco, né, estávamos conversando com o João estava colocando sobre o uso da maconha e falando sobre cada droga. Você podia comentar um pouquinho para a gente da cocaína, da maconha, do crack? Eu estava comentando, eu tive a oportunidade de fumar uma vez, não o crack, esse produto exatamente. O que eu fumei na época se chamava de freebase. O crack ele é feito meio de uma sobra, de uma borra bastante grotesca da cocaína e ela agride não só a parte psíquica, mas a parte física de forma fulminante, porque a substância se liquidifica, né, e depois gruda nos alvéolos pulmonares, por isso definha a pessoa. E experimentei com uma pedra pura de cocaína, uma única noite, 2 vezes. É bastante forte, você anestesia todo o corpo muito rapidamente e, como falam também por aí, é uma coisa que acaba muito rápido, então os caras ficam querendo mais e tem que sair em busca. Eu comparo essa epidemia a uma epidemia de heroína que eu acredito que o governo ainda não tenha dado a devida importância ou já deu e não sabe o que fazer e não fez nada ainda em relação a campanhas mais fortes de educação em relação ao assunto. É uma droga muito barata, né? A gente tem aqui um demolidor social que na categoria álcool, que é a cachaça, né? As cachaças mais pesadas com valores muito baixos, né? De 30 centavos a dose, 40 centavos a dose. Acessível a todo mundo, né? E que são detonadores de uma sociedade. E mesmo a propaganda favorável que se faz ao uso da maconha, né? Não tem nada a ver, né? Menos grave do que o cigarro comum. Exatamente, né? a gente sempre ouve que a maconha é tranquila. Eu tive agora com um amigo meu que morava aqui no sul, aqui em Minas. Ele é carioca, mas estava morando numa estância como essa, assim, menor do que o Rio. E ele fumou maconha a vida inteira, tá com 45 anos de idade. Ele veio me contar todo contente que estava 3 anos sem fumar. E ele é um cara bastante realizador, nunca deixou de fazer nada. Ele está impressionado com a capacidade de realizar que ele adquiriu, além daquela que ele já tinha, porque é uma diferença brutal. Eu acho que cada pessoa tem a sua relação com cada droga também, e abate, né, ou bate de uma forma diferente de cada um. Eu consumi maconha desde os 14 anos até, sei lá, 24, muito. E quando, nessa época eu parei porque começou a me deixar meio acuado, meio estranho, meio para baixo, assim, sabe? Eu estava fazendo... E eu acho que o excesso e aquela coisa acumulativa ali estava produzindo alguma reação no meu organismo que eu não gostei. Então, imediatamente, eu interrompi. Então, você começou, como você falou agora, com 14 anos, mais ou menos. Eu tenho amigos psicanalistas e até minha curiosidade me levou a questionar
o fato de eu ter dependência química ou não, porque eu tinha uma certa facilidade em me livrar dessas coisas, principalmente depois de um tempo. Eu passava tempos assim sem usar nada e aí bebia cerveja uma vez a cada 40 dias, mesmo tendo cocaína em casa, com pessoas cheirando ao meu lado, não sei o que. Então tinha essa, quando eu cismava e ficava meio com aquela repulsa ali, eu conseguia. Então eu tinha essa dúvida. Eu acho que o meu caso é um pouco mais de compulsividade do que de um psicanalista muito faz um trabalho num lugar chamado Centro Vida, no Rio. Disse-me ele, eu acho que isso não é um termo técnico, mas que eu não tinha conseguido cristalizar a minha dependência química. Aí eu sempre pergunto, porque eu acho que a dependência química pode ser hereditária ou pode ser também você adquirida, né? Você pode me elucidar? Eu acho que tem, em psicologia, por exemplo, sempre fala a história do biopsicossocial, né? E eu comento às vezes, né, com os alunos, com as pessoas, se nós fôssemos bio, né, nascia bonitinho num quarto todo decorado, você deixava lá e ficava olhando e crescia sozinho, né? Não somos biopsicossociais, somos sócio-biopsíquicos, né? Então é o sócio que monta esse corpo, né? E para um jovem, por exemplo, na adolescência, a pressão social, né? E a necessidade psíquica de reconhecimento faz acontecer, né, a dependência química, né, com muita intensidade. Né? Então, imagina um cara lá de 13 anos, desesperado, sem saber o que fazer, não pode trabalhar, não pode viver um grande amor, mas está apaixonado. Né? Tem que escolher uma profissão daqui a pouco. Tem que escolher uma profissão, não sabe de que jeito. E aí passa, né, na frente dele fácil no supermercado o álcool, né, o energético, a maconha. Né? E aí ele pode esquecer por um segundo tudo isso. Ô João, tem umas perguntas dos nossos telespectadores, você pode responder pra gente, a doutora Roberta também. Vamos tentar? Primeira pergunta, Jean. No filme, sua situação financeira era ruim, isso é verdade? No filme, depende da época, quando estava filmando ou quando eu estava fazendo a história. Não, eu tive sempre situações extremas em relação às finanças, assim, até hoje. Eu sou... eu gosto de aproveitar a vida, então, às vezes, estando com muito dinheiro ou com pouco, também tem o meu jeito de aproveitar. Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se é possível parar com o uso de drogas. Acho que a doutora Roberta pode responder, né? Possível mas é difícil. E como o João estava falando, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais aderência à substância, menos aderência, né? Depende da substância também, né? E das alternativas também que lhe são colocadas para o futuro, né? Porque às vezes você consegue ficar 3, 4, 5 meses e depois. O que aconteceu para te estimular a continuar? Porque eu acho que você pode gostar. O cara tem que lembrar que é bom ficar sem, né? Porque às vezes não lembra mais, né? Então aquele início, assim. E o ficar sem tem um esforço, é um esforço. Ficar trancadinho é bom também, uns 3 meses quietinho, guardado, não faz mal, não. Sem perigo, né? Experimentação. Não, na rua. Porque acaba esquecendo de como a vida era antes da droga. Você não sente nem fisicamente, né? Você não sente nem fisicamente. Tem gente que é debilitado fisicamente. Né? Até você recuperar tô respirando bem, né? Eu tô melhor, tô legal e tal. Até você chegar a esse ponto. Porque acaba acostumando com aquela fase que tá com a droga, a pessoa nem nota que não tá respirando bem, como você eu disse. não ficava gripado. A pessoa não tá bem, mas acha que tá bem, né? Eu fiquei com tudo. Incubava tudo que era doença. Você não tem nada. Ela tá se achando o máximo, mas tá todo ferrado. Quando você para, é que você vê. Pneumonia... um monte de coisa. Vai incubando, fica tudo ali. Vamos à próxima pergunta, já. Gostaria de saber se o fator familiar pode influenciar no uso de drogas. Falamos agora há pouco, né? Mas podia responder para ele. Você pode começar a responder? Eu acho que o fator familiar, eu acho que ele é importante na recuperação. Porque eu acho que tem há uma crítica que a sociedade faz muitas vezes. Essa família não é correta, essa família não sei o que, tá. Mas eu acredito que ser pai e mãe é uma coisa muito difícil, né? Então os pais dão o que eles têm para dar. Mas poderia, mas eles não têm para dar, eles estão fazendo o melhor que eles podem.
Agora, na hora da recuperação, existem na sociedade pessoas, profissionais, redes de trabalho, programas de assistência, que têm que dar à família o suporte necessário para ajudar o sujeito a se recuperar, né? Então, nesse sentido, é fundamental. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Hoje com as presenças da doutora Roberta Ecleide e de João Guilherme Estrela, pessoa que inspirou o personagem vivido no filme Meu Nome Não é Johnny, por Celton Mello, ao lado de Cléo Pires. Quem não assistiu ainda o filme ou não leu o livro Meu Nome Não é Johnny, aproveite. E a semana que vem continuamos com o programa desta semana com os dois personagens, João Guilherme Estrela e doutora Roberta Ecleide. Fiquem com Deus, até a próxima semana.